Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao terceiro dia de Comex Digital Talk. Hoje quem abre é o Lucas Sanches, que já falou com a gente ontem sobre CCT na exportação e o processo da importação do futuro, e hoje ele vai trazer tudo sobre do INPE, abrindo o terceiro dia do nosso grande evento online digital feito para você. Lucas, obrigado pela sua participação novamente. Seja bem-vindo novamente ao Comex Digital Talk. Obrigado, Thiago. Obrigado pela participação, pela oportunidade. E, novamente, muito obrigado por confiar na nossa participação para trazer conteúdo importante para os participantes. Poxa vida, com você aqui eu tenho certeza que vai ser, Lucas. Como eu já te apresentei ontem, hoje eu já vou direto ao ponto, que hoje a gente fala do INPE, o tema aí que vem sido tratado exaustivamente quase um ano, né? Mas ainda gera bastante dúvida, tem bastante material sobre o tema, mas como será no ano que vem, né? A grande esperança do ano que vem para desburocratizar o desembaraço aduaneiro e o processo aí de importação com a do INPE. A DUI, a gente já falou com a Sinara, a DUI ela realmente foi um sucesso. Lá no primeiro dia com a Sandra, a gente reconheceu o sucesso da DUI e existem visões aí da DUI que a gente trata daqui a pouco. Mas vamos lá para a primeira pergunta, para a primeira introdução. O que é a bendita do INPE aí, em resumo? A do INPE é um nome que se deu para toda a reformulação que a gente vai ter do processo de importação de carga para o Brasil, importação e desembaraço de carga entrando no Brasil. Ela é um nome que pegou bem, né? Então é a declaração única de importação que a gente vai ter, mas eu tenho dito que ela é a entrada do Brasil na era digital do ponto de vista do comércio exterior. A gente tem um histórico muito voltado para o papel, para a decisão puramente humana e de um único fiscal ou de um único agente público ali sobre as cargas, e a gente está entrando numa era puramente digital agora, de prestação de informação digital, de reaproveitamento de dados dentre os diversos intervenientes e órgãos anuentes que precisam participar do processo, e de uma decisão menos pessoal e muito mais sistêmica. Então, a utilização de soluções como gerenciamento de risco eletrônico, análise computadorizada de dados, tudo isso vai trazer o comércio exterior brasileiro e a parte de importação para um ambiente, para um momento muito mais próximo da era digital do que a gente vinha percebendo até agora. É isso aí, eu concordo 1000% contigo, é uma das grandes evoluções do processo de importação. E eu acho que quando a gente cita do INPE, a gente precisa citar também quais são os pilares que essa mudança vai trazer para o mercado brasileiro, para o processo de importação. Então, a frase e a pergunta é: quais são os pilares aí da grande mudança da do INPE? Eu acho que como a do INPE ficou como nome-chave, ela meio que esconde, de alguma forma, tudo que está por trás disso, né? Quando a gente fala de reformular todo o processo de importação e de desembaraço de carga no Brasil, isso envolve muito mais do que apenas a declaração única de importação, que vai ser a substituição da atual DI ou da DSI. Esse processo está calcado em 5 grandes pilares, né? Então, a gente tem a parte de catálogo de produtos, que é um pilar bastante relevante disso. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que ele é, mas, de forma geral, uma declaração prévia dos importadores ao governo sobre os produtos que eles têm interesse em trazer ao Brasil. Você tem ainda a parte de LPCO, que é a substituição da antiga LI. Então, toda a parte de licenciamento que hoje é feito por LI passa a ser feito por LPCO, e aí também tem uma grande mudança, porque deixa-se de usar LI pós, que a gente tem hoje para solicitar a inspeção de carga na entrada, todo esse processo de LI pós, ele deixa de existir. A gente tem ainda o CCT, que a gente falou ontem, né, que é toda a reformulação do processo de manifestação de carga que está sendo importada para o Brasil, do ponto de vista dos agentes de carga e das companhias aéreas, e depois dos agentes de cargas marítimos e dos armadores. A gente tem ainda a parte de pagamento, que a gente fala que é o pagamento centralizado, né, que é uma solução que o governo está criando para que todos os pagamentos sejam feitos de forma centralizada e não mais em vários meios de pagamento diferentes, como as guias de recolhimento e assim por diante. E, por fim, a gente tem a própria do INPE como a Declaração Única de Importação.
Dentre esses pilares, existe um pilar meio oculto aí, que é o que a gente chama de cadastro de atributos, que é um processo de mudança do conceito de descrição de mercadoria em campo livre, que a gente tem hoje, né, que você faz isso na LI e na DI, principalmente, além dos órgãos, nos formulários dos órgãos anuentes, como a Anvisa, Inmetro e todos os demais órgãos, para um processo de qualificação dos produtos com base em atributos. Então, o que o governo está investindo agora, e a gente está participando, como Bysoft, disso muito fortemente, é num processo de mapeamento junto às entidades de classe, né, entidades como a Anfávia, CNI, a BINE e entidades que congregam ali empresas do setor industrial. A gente está trabalhando para determinar quais são os atributos que bem qualificam um produto, e esses atributos vão ser a ferramenta pela qual o governo vai identificar o produto que está sendo trazido ao Brasil. Então, isso é uma mudança bastante importante, ele é meio que transversal dentre todas essas soluções, ele afeta a LPCO, catálogo de produtos e do INPE de forma geral, mas ele também é importante. Então, a gente fala de 5 e um sexto pilar aí meio oculto nessa história, mas são esses as bases que vão levar ao processo do INPE ser efetivo no Brasil. De todos esses pilares que você citou aqui para a gente agora, qual que você acha que é o mais impactante? Continua sendo o catálogo de produtos, né, que é uma visão geral? Eu acho que ele é o mais impactante porque ele é o mais novo, né? Quando você fala de DI virar do INPE, é relativamente fácil, porque você está falando de uma mudança de formulário com um grupo de simplificações bastante grande, mas é uma mudança, né? Quando você fala de LPCO, que substitui a LI, também é uma mudança. O CCT, que substitui o Mantra, também é só um cenário de mudança. Traz algumas complexidades, mas é relativamente simples de se fazer, porque há um parâmetro anterior. O catálogo de produtos ele é o mais inovador desse aspecto todo, porque não existe hoje nada no processo de importação de carga para o Brasil, onde o importador tem que previamente declarar os seus produtos que tem expectativa de trazer ao país. Então, eu entendo que é o mais crítico do ponto de vista da implantação, é o mais impactante, né? Mas também é o que vai trazer mais benefícios no futuro para empresas que têm um produto perene no tempo, né? Então, quando o produto da empresa muda muito pouco, o processo de qualificação do catálogo de produtos muito bem feito no início vai deixar esse produto estável no tempo e garantir uma qualidade de informação muito melhor. Então, ele, mesmo sendo mais impactante do ponto de vista de trabalho, também é o que mais vai trazer benefícios do ponto de vista de qualidade de informação. Show de bola. E considerando toda essa mudança que a gente falou aqui do INPE, dos pilares e mudanças em geral do processo de comércio exterior, como que você acha que ela vai afetar, né, sendo bem direto assim, o comércio exterior brasileiro? Então, eu acho que o principal impacto que tudo isso vai trazer ao comércio exterior brasileiro é uma capacidade de utilização de soluções tecnológicas de forma muito mais agressiva, né? Hoje a gente tem um cenário de informações tecnológicas e de utilização de ferramentas tecnológicas bastante pontual no Brasil, então você precisa de várias soluções com métodos diferentes para poder fazer interação com o governo. Quando a gente chega no cenário, por exemplo, de LPCO e de interação com os órgãos anuentes, isso fica muito mais complexo, que cada órgão anuente cria o seu próprio sistema e impõe esse sistema como ferramenta de utilização para todos os importadores que dependem dele. E isso vai criando o que a gente fala do ponto de vista do despachante ou da empresa que opera esse cenário, o que a gente brinca que é um polvo, né? Você vai tendo que se acoplar a diversos modelos de operação diferentes, e tudo isso traz dificuldade sistêmica, dificuldade tecnológica. Acho que o grande impacto aí, com o conceito de single window, que é o que está por trás da do INPE, né, é a capacidade de você ter que aprender só uma interação. Você só vai ter que aprender o método de interação com o portal único ou com a sua ferramenta que interage com o portal único. E toda a transmissão de dados que é necessária para os órgãos anuentes vai ser gerenciada pelo próprio governo via a solução do portal único. Então, tudo isso traz uma vantagem operacional bastante grande. E eu acho que esse é o principal impacto sobre o nosso cenário de carga no Brasil. Isso aí, com certeza. E a gente cita bastante mudança, né, Lucas? Algumas adequações, evoluções, o catálogo como uma grande mudança, e parece que é algo que não é algo assim para tão próximo, né? Existe uma previsão para abril, né, de 2020, a do INPE. Essa previsão, ela ainda é factível ou não? Você acha que vai levar aí um pouco mais de tempo? Qual que é a tua visão sobre esse tema?
O que a gente tem percebido dentre esses 6 pilares, alguns já estão em processo de desenvolvimento mais acelerado, né? Quando a gente fala de CCT, por exemplo, a gente está já aí muito próximo da implementação efetiva, mas o próprio CCT, ele está previsto para o ano que vem, por volta ali de fevereiro a março, para entrada em produção inicial, ali em alguns aeroportos ou com algumas companhias aéreas, mas ele tem um tempo de maturação que deve ir até pelo menos o meio do segundo semestre. E ainda não começou nem a discussão do CCT do ponto de vista da parte de carga aquaviária. Então, todo esse processo de finalização dos pilares que levam ao processo novo baseado na do INPE, ele ainda vai demorar mais tempo do que a gente imaginava, né? Quando a gente começou a falar disso em setembro, outubro do ano passado, a gente falava de algo em 2019. Havia uma expectativa ali de no segundo semestre de 2019 a gente já ter um cenário real do INPE no Brasil, né? Falava-se de outubro. Isso não se efetivou, a gente começou a ver em 2019 um processo de atraso desse projeto por parte do governo. Esse atraso tem uma justificativa muito no nosso cenário atual fiscal e o impacto disso sobre o governo, todo o processo de desaceleração dos recursos que são destinados aos projetos. Por acaso, o projeto do INPE ainda continua recebendo recursos, ele não foi integralmente parado, mas ele vem sendo diminuído o seu ritmo. O que nós temos trabalhado como expectativa de prazo para o INPE é que isso esteja em produção, provavelmente em cenário reduzido, durante o ano de 2020, para o final dele, a gente veja alguma coisa acontecer em produção, e ainda num cenário muito reduzido, mas como um processo efetivo em 2021. Meu trabalho é para 2021 e não para 2020. A gente vai estar preparado, óbvio, para 2020, porque isso, da mesma forma que desacelerou, pode voltar a acelerar, mas a expectativa é que 2021 seja mesmo o ano em que isso vai entrar em produção. Uhum. A chavinha pode virar de uma hora para outra, né? Então tem que estar preparado. Sim. Né? Sim. Eu tenho a mesma visão que você sobre a do INPE. Eu não acho que primeiro semestre de 2020 ela estará pronta para ser implementada, apesar de já ter softwares, né, como Get, Bysoft e a própria NSI, por aí vai, se preparando para o do INPE. Uhum. Né? Acredito que seja algo lá para 2021 para ser oficializado. E vai ter um período de teste, né, de tentativa e erro ainda, como sempre, todo novo processo. Então, acho que 2021 é quando realmente tem essa virada de chave. E eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque eu quero saber das vantagens, e eu vou contextualizar. No primeiro dia com a Sandra é mestre em comércio exterior, né, ela é mestrada, professora de pós-graduação, e ela tem uma visão sobre a do INPE, que ela sabe, obviamente, ela vê vantagens, vê uma evolução, só que ela não vê uma vantagem tão otimista quanto eu vejo, por exemplo. Quanto o próprio Yuri vê, né? E creio que você também é otimista sobre o processo da do INPE. Ela acha que ele não vem para desburocratizar tanto. Quais são as vantagens que a do INPE realmente vai trazer? E você acredita que ele realmente desburocratiza? Eu entendo que a gente tem um processo inicial de implantação que ele cria dificuldades que não nos deixam ver o benefício. Eu ouvi isso muito dos nossos clientes e de pessoas que eu tenho conversado, muito relativo ao catálogo de produtos, né? E a pergunta normalmente é assim: o que eu ganho fazendo o catálogo de produtos? Eu como empresa. É claramente difícil nesse primeiro momento de incertezas ainda, né? O processo de do INPE ainda conta com muita incerteza e poucas certezas. É muito difícil nesse momento, vendo essa mudança toda, entender os benefícios. Né? Você precisa assumir que tudo isso aconteceu, que tudo isso funcionou, e aí medir os benefícios que podem aparecer com base nisso. Eu entendo como você que isso é um processo, sim, de desburocratização. Eu entendo que nos primeiros 1 ano a 2 anos, por conta da ruptura do processo, da adequação ao novo processo, esse benefício vai ser menor, porque as empresas ainda vão estar se adaptando e vão estar percebendo impactos ainda da mudança do processo. Mas, na minha visão, os benefícios principais e as vantagens principais do ponto de vista da empresa que importa, da indústria, estão relacionados à redução dos tempos. A gente deve ter uma redução bastante expressiva dos tempos. A gente tem já hoje um cenário possível de desembaraço sobre águas, a gente já vê algumas aplicações de desembaraço sobre águas no Brasil, mas ainda com um grupo de riscos muito grande por conta do cenário de atracação. Se você tiver um desembaraço sobre águas e a sua carga for omitida, o
do porto for omitido e você atracar em outro porto, você tem todo um grupo de trabalhos a serem feitos para conseguir registrar a nova DI e o impacto fiscal, porque você já vai ter recolhido os impostos sobre a outra DI que você registrou anteriormente. E no cenário de Twimp, isso vai ser muito facilitado. Ainda vejo também um benefício bastante grande do ponto de vista de redução das interações que você tem com o governo para chegar na liberação da sua carga. Quando a gente fala do processo de LPCO, que hoje demanda, ou do processo de LI, na verdade, que hoje demanda LIs para cada movimento de carga que você vai fazer ao Brasil. E a gente olha para o processo de LPCO, trazendo LPCOs por tempo, e um bom exemplo disso são produtos registrados junto a órgãos anuentes, como Anvisa, Inmetro, IBAMA ou Ministério da Agricultura, que permitem e que dão um registro de um produto com um prazo definido. No processo de LPCO, a LPCO vai valer pelo tempo do registro do produto. Então, se você tem 5 anos de registro do produto, você vai fazer uma única LPCO que vai valer por 5 anos e todas as importações que você vier a fazer ali para frente vão ser baseadas nessa única LPCO. Isso já é, do ponto de vista de trabalho e do ponto de vista financeiro também, um impacto bastante relevante, porque você reduz demais as interações. E reduzindo as interações, você reduz a incerteza, reduz o nível de risco. No catálogo de produtos é a mesma coisa. Hoje a gente brinca que há uma tentativa e erro por parte do importador e do seu despachante para colocar as informações da forma que o governo espera receber, ou que o auditor, ou que o órgão anuente espera receber para que aquilo seja deferido ou desembaraçado. Com o cenário de catálogo de cadastro de atributos, a gente vai passar a ter os campos esperados e a informação vai ter que estar naquele campo. Mas eu já sei o que é esperado de mim para que aquele item seja liberado. Então, todo esse processo, na minha visão, é desburocratização, mas, como toda mudança de sistemas, de processo, e de um processo tão grande como esse, num primeiro momento é muito mais difícil, e a gente vê muito mais a montanha que está perto do que o benefício que está longe. Então, entendo a Sandra e a visão dela muito mais nesse aspecto do que no aspecto de longo prazo. No longo prazo, eu entendo que há muitas vantagens a serem percebidas, e a gente tem que passar por essa montanha que a gente está vendo aí na frente, que é a mudança do processo. Sim. E até para quem faz DSI, você acha que vai ser mais simples? Então, a DSI é um bom item de discussão. Acho que na DSI ainda não tenho a certeza, se a gente tem incertezas grandes ainda sobre a DWIMP, na DSI é só um mar de incertezas, mas eu entendo que sim, da mesma forma que a gente tem a DUI cada vez mais sendo usada para processos que hoje a gente ainda faz, o processo de desembaraço de exportação expressa, por exemplo, você já está cada vez mais se aproximando desses itens da DUI. Eu entendo que o processo vai ser o mesmo na DSI, tudo no tempo deve fluir para a DWIMP, e isso traz um processo de simplificação bastante grande. A DSI hoje ainda é baseada em papel, puramente papel, né? Então, esse processo de mudança para a DWIMP, entendo que vai ser feito também, mas imagino que esse demore mais tempo ainda, porque se eu tenho um processo de DI já sistêmico estabelecido e eu migro para a DWIMP, isso é mais simples, mas trazer um processo puramente papel para dentro do cenário de DWIMP de forma rápida não é tão fácil. Uhum. Bom, a gente tem visto aqui que o processo vai trazer simplificações, né, relevantes ao mercado de comércio exterior. Pelo que você falou, vai diminuir o número de intermediários nos processos, então tende a simplificar e diminuir o custo, né? Uhum. Mas as simplificações, elas trazem impacto financeiro também durante os processos? Os custos gerais do processo, eles vão diminuir? Eu entendo que há um reflexo financeiro, principalmente com relação aos tempos, né? Quando você reduz o tempo de trânsito da carga, né, para cada dia que a carga está em trânsito, isso já é um custo, e essa redução deve ser bastante expressiva. Eu imagino que a gente deva ter algum impacto no modelo de negociação de carga junto aos aeroportos e portos, por conta principalmente da possibilidade de você desembaraçar previamente a carga à chegada. Isso deve diminuir o tempo de carga dentro dos facilities de porto e aeroporto. Isso pode influenciar o modo como é negociado o primeiro período, ou a necessidade de remoção de carga para um warehouse fora do aeroporto ou do porto, para que você consiga fazer a liberação. Tudo isso deve mudar um pouco esse cenário de negociação, e isso deve trazer os preços um pouco mais para baixo. Num primeiro momento, da mesma forma, eu imagino que quem opera
as soluções mais próximas ao porto e aeroporto vai tentar se proteger, impondo taxas sobre isso, mas o mercado deve se regular, na minha visão, a ponto disso reduzir o custo no tempo. Esse é um aspecto de redução de custo. Do outro lado, a gente tem a redução do custo do ponto de vista burocrático apenas, né? Não uma carga, mas uma burocracia por si só. O processo de desembaraço de carga no Brasil hoje ele é um processo de alto índice de esforço humano. Você precisa de muita gente manualmente fazendo interações com os sistemas, os diversos sistemas, para conseguir fazer a liberação de carga no Brasil. Minha percepção é que a gente deve reduzir demais a interação humana nesse processo de forma tão intensiva e levar isso para uma interação muito mais consultiva. Quando a gente olha a DoIMP como ferramenta, o objetivo final do governo é que a DoIMP seja composta por dados que vieram do CCT. Então, na DoIMP eu não lanço dados relativos a frete, seguro, dados relativos à carga por si só. Eu também não lanço dados relativos a produto, que já vão estar qualificados no catálogo de produtos. Eu só lanço na DoIMP dados relativos àquela negociação, àquela movimentação de carga, aquela mercadoria em si que está sendo trazida. Esse processo, essa facilitação, também deve reduzir custos de forma bastante relevante para as empresas que contratam serviço de despacho aduaneiro, porque você vai ter um processo de composição de dados muito mais simples. Da minha visão, os custos vão se distribuir de forma diferente e o serviço do despachante aduaneiro, da empresa que presta uma assessoria aduaneira hoje, deve mudar bastante, de forma bastante relevante também. Mas isso traz, de qualquer forma, uma redução. E aí vem a pergunta que eu vou te fazer. Eu fiz para a Sinara, já ela deu a opinião dela, mas vamos ouvir a sua. Muito se foi discutido que com o novo processo de importação e exportação, o trabalho do despachante acabaria, né? Muita gente falou, acabará a profissão de despachante aduaneiro? A gente sabe que não, né? Que é impossível viver sem. Mas o que ele tem que evoluir para se adequar a esse processo? Você acha que você também entende que ele deve evoluir e rapidamente, ele tem que ter uma mudança de mindset rápida para esse novo processo? Ou não, vai continuar igual? Então, a minha visão é que a gente tem hoje 2 cenários de profissionais de despacho aduaneiro no Brasil. Você tem o despachante aduaneiro, que é um consultor do ponto de vista de classificação, das melhores soluções tarifárias, como ex-tarifário, como um drawback, ou seja, ele está empenhado em fazer o processo de importação do cliente dele menos custoso, por consequência, mais valorado para o cliente. Esse é um tipo de perfil. E o outro perfil é o despachante aduaneiro, que é operador de digitação de dados dentro do sistema da Receita Federal, ou de um sistema intermediário que manda os dados para a Receita Federal. Eu entendo que o primeiro perfil ele deve se aprimorar e deve aumentar a sua relevância no tempo. E o segundo perfil tem um risco muito grande de ser reduzida a sua utilização, porque quando eu tiver menos digitação a ser feita, ou uma digitação mais concentrada em momentos específicos do processo, eu devo ter uma demanda por pessoas digitando dados muito menor. Eu acho muito agressivo falar que os despachantes aduaneiros deixam de existir. Eu entendo que a profissão como ela muda de perfil, né? Hoje a gente tem um cenário de contratação de serviços de desembaraço aduaneiro muito focado em número de processos. Então, eu estou medindo e pagando os meus prestadores de serviço por número de movimentos que eu fiz. Então, quantas DIs eu fiz, quantas ALIs eu fiz, e eu entendo que esse cenário de cobrança, ele fica muito mais difícil de gerar resultado para o despachante aduaneiro. Porque quando eu diminuo a frequência com que eu faço ALIs, por exemplo, no cenário de LPCO, e faço muito menos, cobrar por LPCO feita não vai fazer muito sentido financeiro. Da mesma forma, quando eu crio um serviço que ele é muito mais consultivo, como catálogo de produtos, cobrar por catálogo de produtos criado não vai fazer muito sentido também, porque eu posso criar muito pouco, mas o serviço é muito grande. E a DoIMP, mesmo que eu continue cobrando por DoIMP, eu entendo que o serviço humano envolvido na DoIMP vai ser muito menor, então a cobrança por DoIMP talvez não faça sentido. Quando você olha uma indústria hoje contratando isso, ela normalmente pega o seu volume dentro de um mês, ela tem ali 300, 400 processos por mês e ela escolhe 2 ou 3 despachantes para prestarem um serviço para ela, mas o despachante escolhido para um volume de processos, né, então ela pega de 300 processos 100, 100, 100, o despachante que recebeu 100 cargas para fazer durante um mês, ele vai fazer a cadeia completa, ele vai fazer desde a LI
até a DI, até a emissão da nota, todo o processo. A minha visão é que no cenário do INPE, isso deve se quebrar de forma diferente. Eu entendo que o serviço de catálogo de produtos e LPCO tem muito mais uma característica de serviços de assinatura ou serviços de mensalidade, em que eu vou gerir o catálogo de produtos e as LPCOs que o cliente tem abertas, e eu vou receber mensalmente por isso, por essa gestão, independente do volume de trabalho a ser feito. Eu vou gerenciar, então, no gerenciamento ali, eu vou apropriar um valor em função do tamanho da empresa que eu estou trabalhando, mas se eu tiver 200 ou 20 processos para fazer, o meu serviço de gestão já está cobrindo isso. E a do INPE, ela sim ainda pode ser contratada por transação, mas quando eu quebro esse serviço em duas grandes partes, eu faço também a do INPE ter uma relevância financeira muito menor. Então, eu posso, como indústria, pressionar o preço da do INPE para baixo, né? E aí fazer um serviço que hoje já é relativamente barato e uma commodity, né, ter um preço muito menor. Então, eu entendo que o despachante aduaneiro tem que focar principalmente em se bem qualificar para ser o prestador de serviço dessa gestão, porque outras empresas podem fazer isso, principalmente do ponto de vista de catálogo de produtos. Você pode ter empresas de classificação de mercadoria, por exemplo, fazendo isso, porque é muito próximo do que eles já fazem hoje na classificação, e isso pode ser um impacto muito grande. E eu entendo que essa mudança toda traz para o despachante aduaneiro um grupo de desafios muito grande que ele tem que perseguir, e entendo que ele tem que começar a falar com o cliente dele agora sobre isso. Ele não pode esperar 2020 ou 2021 para começar a ter essas conversas com o cliente dele, porque lá pode ser muito tarde. E ele tem que se colocar como fonte de informação para o cliente dele. Então, e aí, Lucas, eu vou tentar complementar aqui com três lembranças de mercado, né? Mercado de tecnologia, de grandes serviços de tecnologia, lá em 2008 tiveram que mudar a sua proposta e modelo de negócio para implementações pesadas, milionárias, para um modelo chamado AMS, que era de longo prazo, de projetos aí de acompanhamento, não só implementação, mas acompanhamento e gestão desse processo, né? Isso veio a calhar. As empresas que vendiam software, que vendiam licença de uso, foram para o mercado de recorrência, mercado de mensalidade, mercado de aluguel, ou pay-as-you-go, pay for use, né, como eles chamem aí, como quiserem de termo, se adaptaram ao modelo de negócio. E o que eu estou vendo aqui é que nada mais nada menos que o despachante ele vai evoluir e ele vai ter que mudar o modelo de negócio dele para parar de cobrar para o processo e cobrar uma gestão aí mais adequada. É uma simples mudança de mindset e modelo de negócio. Que entenda... Desculpa, acho que tem um outro ponto importante, que é a capacidade do despachante de absorver outros serviços, né? De trabalhar, por exemplo, um PO Management, que hoje é muito pouco incidente no Brasil, né? Pegar da indústria o serviço de confirmação, de reconfirmação de POs junto aos seus exportadores no exterior, de tradução dessas descrições que vêm em língua estrangeira para a língua nacional, né, para o português, e a colocação disso no catálogo de produtos. Eu entendo que isso é um serviço, um flanco aí a ser atacado pelos despachantes como uma possibilidade de agregar valor ao seu serviço e de se fazer mais relevante frente à indústria. E do ponto de vista do final da cadeia também, né, administrar os transportadores, utilizar uma plataforma de visibilidade que dê visão da cadeia completa para o cliente numa solução só. Entendo que tudo isso vai trazer para o mercado um novo perfil de despachante. A empresa que se mantiver da forma como a gente tem hoje, nessa negociação por transação feita, ela provavelmente vai ter muita dificuldade de permanecer no mercado. E eu acho que o modelo de negócio está na hora da gente começar a propor já. A gente tem que pensar em modelo de negócio e levar isso ao cliente, discutir isso com o cliente, começar esse processo de teste, de validação já. Porque quando isso estiver virando já em 2020, o cliente já vai ter tido essas conversas. Essa percepção de mudança, ela não está só na minha cabeça, ela está na cabeça da indústria de uma forma geral. Então, a indústria vai se adaptar a isso, e se a indústria trouxer esse modelo de negociação para o despachante, ele vai ficar num processo de defensiva muito maior, e aí a reação dele vai ser sempre pior ao processo do que quando ele move a mudança. Acho que aí o processo importante é o despachante, as empresas que operam nesse mercado, perceberem que a mudança vai acontecer e elas moverem a mudança, levarem a mudança para o cenário que elas querem, olhando no cenário de simplificação e no modelo de entrega de serviço mais valorado ao seu cliente. Sim.
Concordo 1.000.000% contigo, e o que eu vejo também é que essas empresas elas vão começar a ter uma maximização operacional dentro de casa muito forte. Uma gestão integrada entre áreas e empresas vai começar a prevalecer bastante o customer success, o processo ali da trilha do cliente, né, o atendimento, muito mais do que eficiência no processo em si. Acho que vai aí ganhar uma escala bem grande de novas fronteiras aí a seguir com o processo de comércio exterior dentro dos despachantes aduaneiros, operadores logísticos e por aí vai. E nisso que eu ia até da gente debater um pouquinho mais, o que elas já podem começar a se preparar, né? Que a gente tem falado de tudo isso, além de uma gestão eficiente interna, uma gestão financeira integrada, um CRM bem adequado, né? A gente vai falar no último dia com o Matheus da Plume sobre isso. Tudo aqueles processos já informatizados, sistêmicos, ganhando a operação eficiente. O que mais ela pode fazer para começar já a se preparar? Eu entendo que a indústria pode já começar a se preparar olhando para o catálogo de produtos, entendendo o que vai ser o catálogo de produtos no futuro. Essas reuniões setoriais que a gente tem feito com a Procomex e a Receita Federal, elas têm tido um processo de aprendizado muito grande, e elas têm um prazo para que aconteçam até julho do ano que vem. A previsão é que a gente termine esse trabalho até julho do ano que vem. Ainda faltam 26 entidades que congregam a indústria para serem ouvidas nesse processo. Isso deve acabar em julho do ano que vem. E nesse processo a gente já está participando da definição dos atributos que vão ser utilizados no cadastro de atributos. Então, acho que as empresas, as indústrias precisam participar disso de forma ativa, estarem em contato com a sua entidade de classe para participarem disso, porque uma vez que essas definições do cadastro de atributos estiverem feitas, elas já podem começar a olhar para o seu catálogo de produtos. Quando você pega uma indústria de porte relevante, o cadastro de produtos de uma indústria desse tamanho, normalmente ela passa dos milhares ou das dezenas de milhares. E isso, imagina esse processo todo de qualificação disso do ponto de vista do catálogo de produtos, isso vai demandar bastante tempo. Então, deixar para fazer isso em cima do processo de importação, com carga já em trânsito, eu entendo que é muito arriscado e é um desperdício de tempo, dado que a gente tem aí mais ou menos 1 ano e meio para que a do INPE venha mesmo a ser efetiva. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que pode ser trabalhado pelas indústrias, e eu entendo que o despachante tem que estar puxando esse processo junto ao seu cliente. Ele tem que ser o vetor dessa mudança junto ao seu cliente, ele tem que levar a informação, o método, ele tem que, sempre que possível, participar dessas reuniões setoriais que a gente está fazendo, porque ele participa com uma informação poderosíssima e ele está do lado do cliente dele como consultor para o cliente dele, né? O que a gente percebe muito no cenário de despacho aduaneiro é uma desvalorização do serviço, uma visão do ponto de vista da indústria de que esse serviço é facilmente substituível, porque ele é muito focado em força humana, e força humana é relativamente fácil de substituir. Ela não é mentalmente forte, ela é forte do ponto de vista de quantidade. Então, quando eu sou forte em quantidade, eu substituo por outra quantidade. Agora, quando a minha força está na capacidade das minhas pessoas e na capacidade delas de agregar valor ao negócio, a substituição é muito mais difícil. Então, eu entendo que os despachantes têm que se posicionar ao lado dos seus clientes para terem essas conversas já, e a minha principal visão nisso é, uma vez que eu entro no cenário da era digital, do ponto de vista da carga, do ponto de vista do processo, eu também tenho que entrar no cenário da era digital do ponto de vista de dados. Eu tenho que dar dados ao meu cliente de forma digital, eu tenho que utilizar ferramentas e métodos digitais para recuperação e entrega de dados ao cliente. A gente ainda vê muito no cenário de comércio brasileiro um processo manual de prestação de informações sobre KPIs e sobre a performance durante um determinado período. A gente ainda entrega muito dado em Excel, e tudo isso é um esforço humano para a criação do dado que não agrega valor final ao seu cliente. O que agrega valor ao cliente é levar uma alteração do processo, uma proposta de alteração do processo em função dos dados que você mediu. Então, eu fiz uma medição e identifiquei que aqui nesse processo isso não está fluindo bem, e aí eu vou trazer uma proposta de mudança. Isso agrega valor ao cliente, e não levar o dado ou produzir o dado. Então, utilizar ferramentas sistêmicas para fazer essa produção e essa gestão da informação de forma aparente, de forma visível para o seu cliente, eu acho que é um desafio e é algo que a gente tem que trilhar nesse caminho. A gente não pode deixar para trilhar isso depois da do INPE, porque alguém já vai ter feito isso de forma bastante importante até lá. Então, esse é outro desafio aí relevante. Isso aí. Pessoal,
informação, a gente trabalha com informação, a informação ela tem que ser dada, não produzida. Se você acha que é caro ter uma solução para te fornecer KPIs, dashboards em real time, faz o cálculo da hora homem dos seus colaboradores, o tempo que eles levam para compilar os dados, para analisar os dados e para produzir, né, a apresentação PowerPoint famosa, quanto tempo leva, e você se pergunta aí se realmente é caro ter uma solução ou produzir internamente aí, gastando 2, 3 dias de 2, 3 funcionários, né? Acho que é uma conta importante. Nesse ponto, é o mesmo conceito de single window que o governo está aplicando, né? A gente está falando de single window para o governo, ou seja, eu vou declarar a informação para o órgão anuente, para a Receita Federal de uma única vez, e eles vão compartilhar a informação, e a gente tem que ter isso no nosso processo interno também, né? É muito comum hoje você ver o processo ser acompanhado numa planilha, com uma gestão, e no final do mês alguém que não está na operação vir ali pegar aquela planilha e compor um KPI. E esse processo normalmente gera um dado novo. Eu não estou criando um resultado de informação, eu estou criando novos dados sobre dados que já existiram. Eu não estou reaproveitando os dados que já existiram, eu estou criando novos. E essa criação de dados novos não gera nenhum valor agregado ao cliente. O que gera valor é a decisão que eu tomo sobre os dados que eu apurei. Mas não sobre os dados que eu apurei no momento do KPI, sobre os dados que eu apurei no momento da operação, porque ali é onde o dado é bom, onde a qualidade do dado é boa. Então é isso que a gente tem que focar daqui para frente. Isso aí. Lucas, antes de eu perguntar como a Bysoft está se preparando, acho que alguém chegou e chamou ele. O processo final da DoIMP será ou não na emissão da nota de entrada da mercadoria? Existe uma expectativa do governo de, no final do processo do INPE, integrar-se com a nota de entrada, muito no foco, no cenário do que a gente fez na DOE, onde eu tenho a averbação da exportação retornando sistemicamente para o governo estadual, declarando que aquela carga exportada realmente sai do país, aquela carga que foi emitida como nota de exportação realmente sai do país. Existe essa expectativa, mas ela é uma entrega futura do processo. O governo está falando sobre isso, mas está falando nisso depois de entregado o INPE, porque isso depende de um acordo com todos os estados, uma formalização e uma estruturação de um processo novo de nota fiscal baseado na do INPE, que hoje ainda é baseado na DI, ou de alguma forma baseado na DI. Então, isso ainda deve demorar um pouco mais a mudar. E, Lucas, conta pra gente como a Bysoft tem se preparado. Um dos pontos que ela tem que se preparar tecnologicamente é porque você está aí na Austrália, no headquarter da WiseTech, na matriz, trazendo muita tecnologia aí para os prestadores de serviço. E como que tem preparado para a DoIMP? Conta pra gente. Então, o principal trabalho que a Bysoft tem feito, e isso é uma mudança bastante grande de estratégia nossa, está muito perto do governo em todos os processos e todas as etapas que o governo está tomando com relação ao DoIMP. Então, a gente tem participado ativamente das reuniões do Procomex, a gente tem sido parte integrante das atividades em específico do cadastro de atributos, puxando a metodologia e a técnica que está sendo feita, para que a gente chegue num resultado final bastante importante e bastante relevante para o nosso cliente. Esse processo de estar perto nos dá a capacidade de pensar primeiro na solução. Então, o nosso trabalho tem sido esse. O que a gente tem como meta é simplificar o processo da mesma forma que ele vai ser simplificado pelo governo. A gente brinca que o governo não é nosso competidor do ponto de vista de sistemas, não é esse o objetivo do governo, criar soluções para o mercado, não é isso que eles estão fazendo, mas a gente não pode ignorar o fato de eles estarem fazendo uma solução muito boa do ponto de vista de sistemas. Então, mesmo ela não sendo minha competidora, ela passa a ser o meu benchmark, o meu parâmetro mínimo. Eu tenho que, no mínimo, fazer algo melhor do que o governo está fazendo. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo, de estar perto e de estar olhando para isso e trabalhando muito a prototipação e a validação junto ao cliente. Nosso objetivo final é ter um processo e um sistema novo para atender a DoIMP. Então, o iBroker, que os nossos clientes conhecem hoje, a solução que a gente dispõe para o mercado, ela vai ser reformulada de forma integral, para que ela tenha e simplifique o processo do ponto de vista do cliente, traga para o cliente as vantagens que o cenário novo vai trazer e agregue ferramentas que ele hoje não dispõe. Então, estar aqui na Austrália tem parte do processo de entender como a WiseTech faz isso. A WiseTech tem uma experiência muito grande de mundo afora nesse processo, então a gente está aqui muito para beber dessa fonte e trazer isso para o Brasil. E no futuro, essa solução toda vai ser integrada ao CargoWise One, que é a solução da WiseTech, e trazer para o mercado uma ferramenta de single window geral. O nosso objetivo hoje é fazer uma ferramenta
para o Brasil, que atenda ao Brasil e o nosso cenário de despachantes no Brasil, e no futuro a gente vai integrar isso à solução da WiseTech Global. Então, meu trabalho aqui é ouvir o mercado, ouvir o governo, ouvir as novidades disso tudo e preparar a ferramenta para esse mercado. O que a gente sempre fala e a gente vem trabalhando sempre a gente vai estar junto do cliente para atender ele com solução e para atender ele com uma solução que agregue valor e reduza custo. Então, agregue valor do ponto de vista de ferramenta e reduza custo do ponto de vista de facilitação. Eu não posso ser mais burocrático num cenário em que o processo como um todo ficou menos burocrático. Tem que ser muito menos burocrático, muito mais automatizado e usar ferramentas inovadoras para fazer isso mais fácil para o meu cliente. Isso aí. Quem tem a ganhar com isso? Sou eu, é você, é o mercado brasileiro. Obrigado, Lucas, obrigado, Bysoft, por nos ajudar nesse processo. E muito obrigado por finalizar aí a segunda palestra nossa, a segunda conversa, trazendo do INPE do mercado, trazendo as novidades e a sua visão sobre o processo de portal único aí de importação. Acho que o mercado brasileiro só tem a ganhar. Lucas, brigadaço, meu amigo. Obrigado, Thiago. É um prazer estar com vocês e é um prazer participar desse evento. Como você já falou, é o maior evento desse tipo no Brasil, então fico muito honrado de participar disso e de ser parte dessa mudança que a gente vem percebendo no Brasil. Show de bola, valeu. Pessoal, daqui a pouquinho o Rogério Chebab com o ex-tarifário, ainda tem Gabriel Rezende novamente falando sobre interposição fraudulenta de terceiros, Daniel Mourão com bate-papo super descontraído, futebol, comércio exterior, oportunidades aí de importação e exportação com grandes campeões mundiais do futebol, e uma palhinha de Incoterms 2020, e finalizamos o dia com o Ricardo Estevam, sócio-diretor da Get, trazendo aí os processos de comerciais importadoras, trading companies, como elas devem ter a gestão adequada. Vamos, pessoal, começando o terceiro dia, vem com a gente.